Fala galera, eu sou o PH e a gente vai falar do terceiro episódio do crossover da Crise em Terras Infinitas da CW. Eu assisti esse episódio e até agora eu tenho uma única pergunta: que episódio foi esse? Bom galera, como nos vídeos anteriores eu vou estar falando de algumas cenas, eu vou estar falando de easter eggs, eu vou estar falando das possibilidades para o futuro. E também no final desse vídeo eu vou estar falando quando que vai ser o próximo episódio desse crossover. E eu vou estar falando o que a gente vai ter aqui no canal enquanto a gente espera tudo isso. Então não deixa de assistir esse vídeo até o finzinho. Vamos lá no que interessa agora. O episódio já começa aí com uma aparição da série de 2003, Birds of Prey, que contava com a Huntress, a Canário Negro e a Oracle, que acontecia em Gotham depois que o Batman deixou a cidade e tudo mais. Então é interessante a gente ver que eles também fizeram uma referência disso no comecinho do episódio. E aí o episódio já pula para falar dos 3 Paragons que faltavam. Se você não assistiu o meu vídeo anterior, eu expliquei. O Paragon, ele é um exemplo de uma virtude humana. E aí no episódio passado a gente descobriu 4 deles. E no episódio de hoje a gente ficou sabendo que tem o Flash como Paragon do amor. O que até só um pouco estranho, eu tava apostando que ele fosse ser o Paragon da esperança, mas ele é o Paragon do amor e talvez faça um pouco mais de sentido quando você pensa que tudo que ele faz por amor a Iris e a família e os amigos dele. A gente também teve o John Jones como Paragon da honra, que na verdade assim, ele é um dos super-heróis assim, de todo o Arrowverse atualmente, ele é o super-herói mais forte que tem. Mas ele nunca tem aí as cenas, ele nunca aparece, assim, ele não tem o peso como ele deveria. Então eu acho que dessa vez eles resolveram dar aí um pouco mais de... encher um pouco mais a bola dele para ele aparecer no episódio. E o último, que é o Paragon da humanidade, é o Ryan Choi, que a princípio, assim, logo que eles trouxeram a cara dele pra tela, eu pensei assim comigo, quem é esse chinês? Né? E aí todo mundo fala assim, quem é esse cara? É só mais humano. Mas aí demorou um pouquinho para quando eu ouvi o nome dele de novo, eu associei. O Ryan Choi, ele é o substituto dos quadrinhos do Átomo, né, ou do Electron, dependendo aí de como você queira chamar, que é o personagem do Ray Palmer. A gente está sabendo já que o ator Brandon Routh, ele vai deixar o Legends of Tomorrow, então talvez eles estejam colocando esse personagem aí, usando o crossover, para introduzir ele aí como um substituto, né? Da mesma maneira que a gente sabe aí que a Mia vai estar assumindo o manto do Arqueiro Verde. E daí pra frente o episódio, ele divide o elenco, né? Então você vai ter outros grupos pequenos, cada um uma missão diferente, muito parecido com o que foi o episódio anterior. E aí a primeira equipe que eles dividem, assim que eu vou falar, vai ser o Team Arrow, vamos chamar assim, que é o Constantine, a Mia e o John Diggle. Finalmente o John apareceu no crossover, eu tava ansiosíssimo pra ele aparecer e eu fiquei com pena, né? Eu falei assim, ele apareceu no pior momento. O melhor amigo do cara tá morto, a mulher dele desapareceu e o que ele faz? O mundo tá pra ser destruído. Mas enfim, eles vão pra Terra 666, que é a referência ao número da besta, e aí eles vão conversar com Lucifer, né, o diabo em pessoa, para tentar conseguir uma passagem pro purgatório, e aí eles vão trazer a alma de volta do Oliver. A maneira como eles explicam aí é mais ou menos assim, independente de quantas terras, infinitas terras existam, no final você só tem um inferno, um purgatório e um paraíso. E eu gostei muito dessa participação especial do Lucifer, juntando aí ao multiverso. Eu tô achando que todas essas conexões que eles estão fazendo com todos esses outros seriados tá perfeito. E aí, né, ele ganha uma carta, que é uma passagem pro purgatório, e essa carta tem uma referência escondida ao De Volta pro Futuro, que nem aquela fotografia que o Marty tem, que ele vai vendo desaparecendo, e quando desaparecer por completo ele deixou de existir. É o mesmo pensamento, eles vão pro purgatório e quando a imagem daquela carta desaparecer, eles estão presos no purgatório para sempre. E aí eles vão, no que me pareceu uma cena um pouco meio que desnecessária, o Oliver tá, aí ele olha pro Diggle, ai amigos, aí ele se abraça e tal, e aí eles falam assim, vamos embora. Ele tá pronto pra ser ressuscitado, e aí aparece um cara do nada, e ele fala o seguinte, olha, eu uma vez era um policial e eu virei a personificação do espectro. Agora é a sua vez de assumir esse manto, mas a decisão é sua. Pra quem não sabe quem é o Espectro nos quadrinhos, ele é um dos personagens que ele é assim a personificação da justiça e da vingança vindo do próprio Deus. Então ele vai se tornar realmente alguma coisa diferente, né? Que nem ele fala na introdução. Ele vai se tornar aí um ser elevado que vai ajudar todos eles de uma maneira diferente,
mesmo que ele não esteja fisicamente em cada uma das cidades, em cada um dos episódios. E eles podem usar isso, né, assim que o Oliver assumir esse manto, né, se transformar nessa entidade cósmica, ele ainda consegue aparecer de vez em quando aí nos seriados derivados do Arrowverse, como, de repente, um fantasma da força que nem o Obi-Wan na trilogia original. Aí a gente tem um segundo time, que eu vou chamar o time do Super Bat, que era da Supergirl e da Batwoman. No começo, e eu vou ser bem sincero, até o fim desse episódio eu tava achando que todas essas cenas das duas estavam sendo desnecessárias. Pô, PH, mas você falou no episódio anterior que você queria mais cena delas. Tudo bem, eu quero, só que eu achei que assim, uma vai para um lado da nave, aí chora as pitangas, aí a outra vai atrás, e ficou muito nisso assim no episódio todo, porque a Kara queria usar o livro dela para trazer de volta a Terra 38, o que eu sou contra. Eu quero que eles estejam todos numa terra só, e eu achei que estavam forçando um pouco a barra, mas na verdade todas essas cenas serviram para quê? Para mostrar que o livro do destino ainda tem uso, ele ainda é uma peça importante, e a gente vai comentar disso aí quando a gente chegar no final do episódio. E aí a gente tem o time Flash, que eles estão lá em Central City, e aí eles descobrem aonde o monitor tinha criado aquela esteira cósmica. Pra que serve aquilo? Porque aquilo, assim, se você não prestou muita atenção e você não tá entendendo um pouco da origem dos quadrinhos, talvez você tenha ficado um pouco confuso com essa cena. Explicação à parte, a gente teve também a entrada, né, a chegada do Black Lightning. E aí quando o Black Lightning chega lá e ele começa até quase que lutar contra eles, não, calma, somos amiguinhos, vamos se ajudar. E aí eles conseguem vir com esse plano de destruir a esteira. E aí eles entendem, né? O Barry chega à conclusão de que é isso que o Monitor sempre disse: o Flash tem que morrer para que a Terra seja poupada. E aí no fim a gente vê que é o John Wesley Shipp, é ele, não o Grant Gustin, que vai morrer. E aí ele vai numa cena assim bem emocional. Apesar de ser um pouco previsível, eu achei que foi bem emocional a maneira como eles fizeram. Assim, ele chegou, roubou a velocidade do Flash e falou assim: quando você é um velocista por 30 anos, que nem eu, você aprende um truque ou outro, vai viver sua vida. E aí ele entra na esteira, assim, aquela coisa bem emocional, ele tá pronto para se sacrificar. Aí toca a música do Flash dos anos 90, e aí tem um flashback de uma cena daquele seriado. Cara, eu achei sensacional, assim, foi uma boa despedida. Tão boa quanto foi a despedida do Smallville no episódio passado. Rapidinho, a gente também teve aí o time Iris. Não tem muito o que falar, né? Eles convenceram o Ryan a ir pra nave. Foi isso que aconteceu. Mas na nave, estão todos eles discutindo o que fazer agora. E aí a Layla aparece. E aí a Layla vira os olhos, ela tá do mal, e ela começa a descer uma porrada em todo mundo. E se você não viu o meu último vídeo, eu expliquei que nos quadrinhos, né, o Anti-Monitor, ele controlou a mente do Harbinger para matar o Monitor, e foi exatamente isso que eles fizeram. E aí, cara, pra mim, eu não posso dizer que essa cena foi muito boa, porque foi uma sequência de cenas, assim, nos últimos 5 minutos, eu quase não conseguia respirar. Porque a Layla aparece, eu já fiquei assim, vai dar ruim, vai dar ruim. Aí ela vira do mal, começa a bater nos caras e fala, e aí ela começa a dar aquela luta meio Dragon Ball, medindo força com o Monitor. E aí você fala assim, mano, e agora? E aí todo mundo cai por conta do poder dela. E aí você vê o Monitor falando pro Pará, e fala assim, agora é com você. E morre. Aí você fala assim, mano, o Monitor morreu. E aí o Pará assim, o que eu faço? E aí ele tem uma ideia, ele decide salvar todos os Paragons, ele manda todos os Paragons para outro lugar, que eu já vou falar. A antimatéria veio e destruiu todas as terras, todas. E aí vem para destruir a nave, que eles estão também matando todo mundo que tá faltando, e você fala assim, mano, morreu todo mundo, velho. E aí você vê que eles foram parar no Vanishing Point, né, no ponto de fuga, é como se fosse um local atemporal. Então é meio que assim, olha, o Pariah mandou os caras pra lá, pra eles ficarem lá, se reagruparem, pra conseguirem enfrentar o Anti-Monitor. E aí você vê o 7 para você falar assim, meu, sobrou só o 7 agora. E de repente o Superman começa a morrer. E você fala, o que é isso? E aí aparece o Lex no lugar. E aí ele puxa um papelzinho do livro do destino. E é por isso que tava tendo todas aquelas cenas entre a Batwoman, a Supergirl e o livro do destino. E ele fala assim, bom, eu percebi que alguma coisa ia acontecer e eu resolvi trocar o meu nome pelo do Superman, assim eu me garanto. E aí você fala assim, cara, como assim? E é legal de que é o Lex Luthor, porque assim,
algo que você esperaria dele. Acabou assim com um cliffhanger, um gancho pro próximo episódio, que meu Deus do céu, o que foi isso? E aí vem a pergunta, PH, quando é que vai ter o próximo episódio desse crossover? E a data para o final desse crossover vai ser o dia 14 de janeiro, onde a gente vai ter 2 episódios do Arrow e do Legends para encerrar com o crossover desse ano. Então, salva a data, se prepara e nesse um mês, meu querido, segura a ansiedade. Aqui no canal eu vou continuar fazendo vídeos sobre outras séries ou sobre algumas teorias que eu vier a ter com relação a esse crossover. E na semana que vem eu vou estar fazendo análise da primeira temporada do Watchmen e eu vou estar falando sobre os 5 seriados derivados do Arrowverse que vão estar vindo aí no ano que vem. Então se você ainda não se inscreveu, não deixa de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades que a gente postar. Vejo vocês na próxima, galera!